E aí, pessoal, estamos de volta com Pergunta e o pastor responde. E aí, pastor? Tudo bem, Fabiano? Vamos. www.igrejaresgatandovidas.com.br. Pastor Atelírio Alves, Igreja Resgatando Vidas, Fabiano aqui do meu lado, fazendo as perguntas que você, através deste e-mail que nós passamos para você, através desse site, você entra, faz lá o seu login. Vem compartilhar conosco das coisas do Senhor nosso Deus. Nós vamos interagindo e vamos aprendendo uns com os outros. E o Espírito Santo de Deus nos esclarecendo de tudo, né, Fabiano? Isso aí. E eu já digo pra você, ó, inscreve no canal, compartilha e já coloca o seu dedo ungido aí no like, tá? Curte o nosso vídeo aí, que é importante, tá bom? E pastor, temos uma pergunta aqui, ó. O senhor conhece São Paulo? São Paulo conheço alguns lugares de São Osasco? Paulo. Morei algum tempo. Conheço, já dirigi igreja em São Paulo. É mesmo? Já. Olha só, Inês, lá de Osasco, tá perguntando o seguinte, pastor: o que o senhor acha a respeito do divórcio? O que o pastor acha a respeito do divórcio? Também uma pergunta que gera muitos comentários e várias posições, mas o divórcio em si também precisa ser analisado, como todas as demais decisões precisam ser analisadas de todos os pontos que devam ser analisados. Por exemplo, o divórcio para um novo relacionamento, o divórcio daquele que já conhece a palavra de Deus e daquele que não conhece. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. A nossa irmã Inês, pelo que você disse, é nossa irmã, então certamente é uma serva de Deus que já conhece a palavra do Senhor. Então eu vou responder dentro da palavra de Deus aquilo que o Senhor nos propõe, aquilo que nos propõe o Senhor. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, no capítulo 19, aqui nós temos uma passagem maravilhosa, que nós somos instruídos pelo Senhor. Nós somos instruídos acerca da condição do homem e da mulher. Porque, infelizmente, Fabiano, está virando brincadeira. Está virando brincadeira, inclusive, uma brincadeira muito perigosa e que está sendo levada a cabo por pastores renomados, por pessoas que conhecem a palavra de Deus e estão arrumando um jeitinho brasileiro, como se tivesse essa condição de arrumar um jeitinho de encaixar a Bíblia na situação de A ou B. Nós não temos essa condição. Nós temos que encaixar a nossa condição, a nossa vida, na condição que a Bíblia nos dá. Então veja bem, a pessoa está servindo a Deus, um casal está servindo a Deus e resolve divorciar. Divorciar, mas por quê? O que é que te levou? Pastor, o desgaste, o tempo foi passando, a esposa fala assim, meu esposo já não é mais o mesmo, então vem tantas coisas, não é? O termo de hoje é incompatibilidade de gênero. Então eles inventam um bocado de coisa, e que é uma realidade. Com o tempo o relacionamento vai se desgastando. Isso é natural. O tempo vai passando, igual quando o homem, eu acho até uma falta de entendimento, quando o homem fala assim com a esposa, você não é mais a mesma, isso com 15, 20 anos de casado. Claro que não, ela já passou por vários revés, já engravidou, já teve filho, já gestou o filho durante tanto tempo no ventre, não é a mesma pessoa. Não é aquela mesma jovem que há 20 anos atrás casou com ele, como ele também não é o mesmo. Sabia não? E aí ela, você também não é o mesmo. Naturalmente, as coisas mudam. E o relacionamento, ele vai sendo desgastado. Todo relacionamento corre esse risco. É preciso ser alimentado dia após dia, todos os dias, alimentado. E existem 3 colunas, eu costumo aconselhar aos casais que me procuram. Existem 3 colunas que não podem de maneira nenhuma estarem abaladas em um relacionamento. A primeira coluna é Deus, não pode faltar Deus no relacionamento. A segunda coluna é o amor. E a terceira coluna é o respeito.
Deus, o amor e o respeito mantém por longos anos, mantém um relacionamento, mesmo que as ondas bravias, mesmo que os acontecimentos, as tempestades cheguem. Estas pessoas que estão alicerçadas nessas 3 colunas têm condição de caminhar. Agora, quando chega o momento em que as desavenças alcançaram um nível insuportável, o marido já não consegue mais enxergar na mulher, já procuraram terapia de tudo quanto é jeito, e agora passaram a se agredir mutuamente, a se agredir fisicamente. Nesse caso, não dá para, andarão 2 juntos se não houver acordo. Nesse caso, é melhor se divorciar, se separarem, do que um matar o outro, um agredir o outro. Se não dá mais para viver junto. Agora, é muito necessário fazer um apanhado antes da condição que Deus dá para a pessoa. Porque veja bem, a condição que o Senhor Deus coloca diante de nós é o seguinte: se você quiser despedir a sua mulher, a sua esposa, ou esposo, a esposa quer divorciar e tudo, você tem que analisar o seguinte, que você vai ter que, por que é? Por causa de desavença, não dá mais, nós não estamos batendo mais, não tem jeito, mas não é por causa de prostituição, não é por causa de traição, não é porque o seu marido te traiu, não é porque a sua esposa te traiu, mas você quer divorciar, é porque vocês não estão entendendo mais, porque senão é perigoso um engolir o outro. Tudo bem, eu vou até concordar que vocês se separem, mas que fiquem sem casar, ou que após um tempo reconciliem com o seu marido. Essa é a condição, essa é a condição que o Senhor Deus dá. Se for por causa de prostituição, traição, adultério, a parte traída, ela fica inocente, ela é inocente. Mas a parte que traiu, esse fica preso, porque foi ele que quebrou a aliança, mas a outra parte está livre. Então veja que há uma análise que precisa ser feita, enquanto muitos estão fazendo de qualquer maneira. Não, vamos divorciar, um casa, daqui a pouco a esposa está casada com um e o esposo casado com o outro, virou uma bagunça. No final eles terão que acertar conta com o Senhor, porque já conhecem a palavra. Então é aceitável. Eu inclusive vou fazer questão de ler aqui o capítulo 19, porque foi uma interrogação que foi feita também acerca do divórcio. Capítulo 19, ele diz assim, a partir do verso de número 2: E seguiram muitas gentes e os curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Veja que aquele que separa da esposa, não sendo por causa de traição, então, e casar com outra, se ele separa, não foi por causa de prostituição, e casar com outra, ele está em pecado de adultério com aquela que ele casou, e aquela que foi repudiada vai estar em pecado de adultério com aquele que ela casar. Então veja que a situação é terrível. Para os dois. Para os dois a situação é terrível. Entendeu? Agora, se foi por causa de adultério, se separou, aqui ele deixa então essa abertura.
não sendo por causa de prostituição. Isso quer dizer que se foi por causa de prostituição, em todo caso, você está livre, porque você não foi chamado para ser escravo. Casar com uma pessoa que vai estar te traindo, né? Com outra pessoa, e você com aquela pessoa em casa, convivendo, como se nada tivesse acontecendo. Isso aí, Deus não aprova esse tipo de coisa também, certo? Então, nesse caso, ele dá a liberdade da pessoa ficar livre. Então, é preciso analisar, porque o que tem acontecido, Fabiano, e a nossa irmãzinha que perguntou, talvez está preocupada com a situação, o que está acontecendo é que deliberadamente estão se divorciando assim. O casamento dura 3, 4 anos, já estão separando. Até mesmo. E quantos pastores que estão deixando as mulheres, as esposas que sofreram com eles no início do ministério, a coisa mais difícil, quando estava a coisa tão difícil, sofreram. Então, mulheres sofridas, você olha assim no semblante, mulheres sofridas que hoje, que pastores, cantores, isso acontece muito, alcançaram um certo nível. Agora aquela já não serve mais, está muito ultrapassada, está muito velha, muito desgastada. Então larga-se aquela, arruma lá uma maneira de divorciar, e às vezes procura até escandalizar um ao outro para procurar amenizar a situação, e ajeita uma maneira de se separar e casar com outro. Mas isso, com toda certeza, é repugnante na presença de Deus, é nojento na presença de Deus. Pecado, mas assim, sem dúvida, eu sou um defensor da família, e eu vivo aquilo que eu prego, e a Bíblia Sagrada me ensina dessa forma. Então, olha, o divórcio é nessas condições que a Bíblia está propondo. Tá certo. Respondido, né, irmã Inês, de Osasco, de São Paulo. E eu digo a vocês, mande a sua pergunta, deixe seu comentário no vídeo aí, dá o seu like, se inscreva no canal, vá lá no site. Você pode mandar a sua pergunta pelo site ou pelo próprio YouTube, na descrição do vídeo aí, no comentário do vídeo, tá bom? Estamos no próximo vídeo, né, pastor? Estaremos aqui sempre pronto para atender vocês com o maior carinho. O pastor Atelírio, ele, quando está falando da palavra de Deus, ele fica meio exaltado, mas é gostoso falar da palavra de Deus. Pode ficar tranquilo, pode mandar sua pergunta, que com muita calma nós vamos estudar aqui e vamos te responder dentro daquilo que a palavra do Senhor nos dá parâmetro para responder. Participe conosco, venha trocar ideia conosco. Você pergunta e o pastor responde. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus nos dará condição de estar interagindo e aprendendo uns com os outros, né, família? Isso aí. Até lá. Um abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no canal da Igreja Resgatando Vidas. Eu já vou dizer para você o seguinte: esse é o primeiro vídeo da série Pergunta e o Pastor Responde. Você pergunta e o pastor responde. Maravilha. Muito bom. E olha só, você vai mandar a sua pergunta através do site da igreja, www.resgatandovidas. igrejaresgatandovidas.com.br. Então, nós vamos ter que voltar. Eu já errei. Que algumas pessoas, alguns artistas, vamos dizer assim, alguns artistas evangélicos, olha aí.